Oi, Bárbara, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Primeiro, gente, eu vou me apresentar brevemente aqui. Meu nome é Laura, eu sou médica formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Em 2016 eu me formei. E eu já sou vegana desde 2015. Agora vão fazer 6 anos já. Então eu já venho nessa caminhada de entender a alimentação vegana, né, há algum tempo. E desde que eu comecei a entender como ela pode melhorar a nossa saúde, eu também conheci a alimentação baseada em plantas, que é um pouquinho diferente do veganismo, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje, para a gente entender como que a gente pode fazer para que a nossa alimentação seja baseada em plantas e, ao mesmo tempo, seja equilibrada, seja dinâmica, seja colorida e traga muita saúde para a gente. Eu sei que vocês vão ter várias palestras sobre saúde, então eu vou me ater aqui mesmo à prática. Como a gente faz para ter essa alimentação da maneira mais equilibrada possível, tá bem? E no final, então, vocês podem ficar à vontade para fazer qualquer pergunta sobre o tema, se vocês tiverem alguma dúvida, ou até me perguntar depois pelo meu Instagram também, se não der tempo de perguntar por aqui. Então, eu já estou compartilhando a minha tela, eu vou colocar o slide aqui. Que é aqui. Eu queria só saber se tá dando para ver, primeiro, antes de eu começar. Se alguém puder me avisar, aí eu começo direitinho, tendo certeza de que tá tudo certo. Laura, a tela tá certinha, a gente tá conseguindo ver tudo, tá bom? Ai, maravilha. Obrigada por me avisar. Como é online, Imagina. A gente não tá vendo ninguém, a gente não sabe o que tá acontecendo, né? Ainda sou um pouco dinossauro para isso. Mas, enfim, gente, vamos lá, então. Então, essa é o tópico hoje da nossa palestra, né? Então, como eu falei para vocês, eu sou formada na PUC e eu sou pós-graduada em avaliação metabólica e nutrologia. Então, é tudo bem voltado para essa questão da alimentação. E, recentemente, eu também comecei a estudar bastante o estilo de vida, porque eu vou explicar um pouco para vocês, mas vocês vão ver como ele também é muito importante para a gente adquirir saúde. Antes da gente começar a falar de qualquer coisa, eu quero que vocês entendam o porquê isso é tão importante. Então, a gente tem que falar sobre as principais causas de morte no mundo, né? Hoje em dia, aproximadamente 70% dos motivos que levam as pessoas ao médico são doenças que poderiam ser prevenidas e, basicamente, com o estilo de vida. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui de 2019, 7 das 10 causas principais de morte no mundo são doenças crônicas não transmissíveis. O que é isso? São doenças que não são infecciosas, né? Elas são causadas por algum problema metabólico e geralmente advindas do nosso estilo de vida, tá? Seja pela alimentação ou por algum outro fator do estilo de vida. Também tem algum fator genético envolvido muitas vezes, mas não é o principal, tá? Então, como vocês podem ver, as doenças crônicas não transmissíveis, elas contam como 44% de todas as mortes, num geral, e 80% das top 10, ou seja, é muita coisa, né? E a gente pode ver aqui que as principais, então, são infarto, derrame, DPOC, que é um problema pulmonar, causado principalmente em pessoas que são tabagistas de longo prazo, câncer, todos os tipos de câncer, demências, diabetes e doenças renais, tá? Então, a partir disso, se criou a medicina do estilo de vida, que é uma área da medicina que, através da ciência, através das evidências que a gente tem na ciência, juntou 6 pilares importantes para que a gente preste atenção quando a gente vai tratar um paciente. Então, com a medicina do estilo de vida, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele paciente, olhar ele como um todo, avaliar todos os fatores que estão relacionados ao estilo de vida dele, a saúde mental, exercício físico, alimentação, uso de álcool, de drogas, de cigarro,
o sono dele, e a gente vai juntar todas essas pecinhas como se elas fossem uma engrenagem mesmo, que nem tá nesse desenho aqui, para fazer com que a saúde da pessoa fique mais equilibrada. E como vocês podem ver, então, uma das áreas é a alimentação saudável, né? Então, para a gente ter uma alimentação saudável, é aí que entra a alimentação baseada em plantas. E por que, né, que a gente vê que essa alimentação ela é uma das mais saudáveis, se não a mais saudável? Existe um estudo chamado Blue Zones, tá? Blue Zones são as zonas azuis, são alguns países do mundo que têm a população mais longeva do mundo. E eles têm vários pilares que são idênticos entre todas essas sociedades, por mais que eles não se conheçam, que fazem com que eles tenham essa saúde. E um deles é uma alimentação baseada em plantas e alimentos integrais, tá? Então, esse é o conceito da Whole Food Plant-Based, que, traduzido para o português, é a alimentação baseada em plantas e alimentos integrais. Tá? É importante a gente falar que ela é diferente do veganismo, tá? Porque o veganismo é um estilo de vida, né, que busca eliminar toda e qualquer forma de exploração animal. Não apenas na alimentação, mas também no vestuário, testes, em testes cosméticos, por exemplo, ou testes para estudos mesmo, composição de produtos, no trabalho, entretenimento, comércio, por exemplo, rodeios ou zoológicos e afins. Tá? Então, isso é o veganismo. O veganismo não inclui exatamente apenas alimentos que não sejam processados, que é o caso da alimentação baseada em plantas e alimentos integrais. Quando a gente fala integral nesse contexto, a gente não está querendo falar arroz integral, tá? A gente está querendo falar de inteiro. É um alimento inteiro, como ele veio ao mundo. Então, ao invés de, por exemplo, eu consumir uma farinha de grão de bico, eu vou consumir o grão de bico. Ao invés de eu consumir uma farinha de trigo, eu vou consumir o trigo, tá? Então, é a gente priorizar o consumo de alimentos in natura e minimamente processados. E excluir, ou evitar, pelo menos, o consumo de alimentos processados, ultraprocessados e também de origem animal, tá? Para vocês saberem exatamente o que é um alimento processado, ultraprocessado, eu trouxe aqui a classificação nova, que ela classifica os alimentos de acordo com o grau de processamento, tá? Então, a gente tem os alimentos in natura na base e minimamente processados, que são alimentos que não passam por nenhum tipo de processamento ou por processamentos mínimos, como, por exemplo, secagem, moagem, só limpeza, tira algumas coisas que não são comestíveis, como, por exemplo, pega o feijão e aí vem junto alguns pedacinhos de terra ou galhos, e aí tu vai tirar essas partes que não são comestíveis do alimento, tá? Então, aqui no in natura e minimamente processados estão todos os vegetais, todas as frutas, legumes, verduras, e também estão todas as leguminosas, como, por exemplo, feijão, lentilha, ervilha, e arroz, quinoa, batatas, enfim, todos os alimentos que são de origem vegetal que não passaram por nenhum processamento, tá? Os ingredientes culinários, eles não são em si alimentos, né? São os óleos, açúcares e sal. Eles são pedaços de alimentos que foram transformados em temperos, né? Em coisas que a gente usa para temperar os alimentos. Então, na alimentação baseada em plantas e alimentos integrais, a gente não deve usar isso aqui em excesso, tá? Inclusive, os óleos não são recomendados na alimentação Whole Food Plant-Based, porque a gente não necessita dos óleos para ter gordura na nossa alimentação. E eu vou explicar isso para vocês depois. Mas então, só para vocês terem uma noção do que é essa parte aqui. Os processados são aqueles alimentos que já receberam algum tipo de ingrediente culinário em cima de um alimento in natura. Então, pega, por exemplo, um alimento em conserva, um palmito em conserva. Ele é um alimento in natura, mas que recebeu ali algum sal ou alguma outra coisa para ficar conservado. Então, esse alimento já é considerado processado. E a mesma coisa, geleias, por exemplo, tá? Que também recebem açúcar, enfim. Quando a gente faz preparações culinárias em casa, por exemplo, você vai fazer um estrogonofe na tua casa e tu vai temperar com óleo, com sal, aí a gente chama isso de preparação culinária e não de alimento processado. O processado é o que vem de alguma indústria. Tá? E os ultraprocessados, eles vão ser os alimentos que não tem nenhum tipo de alimento inteiro ali dentro. Tu pega, por exemplo, um hambúrguer do McDonald's, como tá ali, com esse exemplo ali, né? Um hambúrguer fast food. Não tem absolutamente nenhuma parte de alimento, muitas vezes, naquele hambúrguer, tá? Ele vai ter vários outros ingredientes que são químicos, que se tu lê a lista de ingredientes, são coisas que tu não conhece, ou eles têm uma lista de ingredientes grande,
tá? Geralmente, quando passa de 5 ingredientes, já é considerado um alimento ultraprocessado. Muitas vezes eles vão ter corantes artificiais, então tu vai pegar uma balinha rosa, ela não é rosa porque ela tem beterraba, ela é rosa porque ela tem corante rosa. Todos esses alimentos, eles deveriam ser excluídos da nossa vida. E existem vários estudos que demonstram que eles não têm literalmente nenhum benefício. Eles só têm malefícios pra gente, eles só causam danos à nossa saúde, mas eles não têm nenhum benefício. Tem um pão ali no ultraprocessado, mas pão também pode ser um alimento apenas processado, dependendo de como ele for feito, dependendo de quantos ingredientes ele tiver. Um pão que tu faz na tua casa, por exemplo, ele pode até ser considerado um alimento minimamente processado se tu utilizou uma farinha de boa qualidade, integral, que manteve aquele alimento ali dentro, tá? Então, é assim que vocês devem pensar para conseguir classificar os alimentos na cabeça de vocês. E aí, por que isso é tão importante, né? Eu gosto sempre de mostrar, quando eu falo sobre isso, os documentos do Colégio Americano de Estilo de Vida, que foram as pessoas que começaram a estudar isso e a propor essa ideia, né? Se a gente avaliar, então, o que os americanos consomem, e isso pode também se expandir para a gente, porque a grande maioria dos brasileiros também tem uma alimentação que é bem pobre em alimentos vegetais, a gente vê que essa alimentação rica em alimentos processados, ela faz com que a gente consuma muito menos fibras, faz com que o intestino funcione pior, com que as bactérias do nosso intestino não sobrevivam tão bem e façam mais produção de substâncias que são tóxicas a gente, e com isso vai aumentar o risco de diabetes, por exemplo, de resistência à insulina, e aí toda uma cascata vai acontecer a partir disso que vai aumentar o risco de todas aquelas doenças que eu falei lá no início. Ao passo que se a gente tiver esse prato mais colorido, mais rico em vegetais, a gente vai ter a redução de todos esses fatores. Então, é muito importante que a gente, pelo menos, faça, assim, qualquer movimento em direção a essa alimentação. Por mais que tu não vá parar de consumir tudo que tu consome hoje, tenta fazer com que isso seja pelo menos a base da tua alimentação, tá? Para a gente fazer melhores escolhas, então, o que eles propõem é que a gente consuma muito os alimentos verdes aqui, que são os alimentos vegetais integrais, que não passaram por nenhum processamento ou que passaram por processamentos mínimos, que a gente consuma moderadamente os alimentos laranjas, que são os vegetais processados, que eles ainda têm ali dentro o alimento completo, mas eles também vão ter algum grau ali de processamento, algum grau de formulação industrial, então a gente pode não fazer com que eles sejam a base da nossa alimentação. Eles podem estar inclusos? Podem, mas eles têm que ser a base? Não. E a gente deve evitar os alimentos que são altamente processados, tá? Que são, no caso dos vegetais, a gente tem os queijos vegetais, que a gente pode ver hoje em dia, e aí eu não estou querendo falar daquele queijo que é só castanha e água, por exemplo. Esse queijo, ele é considerado um alimento integral, ou no máximo processado. Mas aquele queijo que tem vários ingredientes, aquele iogurte também que tem vários ingredientes, os hambúrgueres substitutos de carne também podem entrar aí, principalmente aqueles que têm uma lista maior de ingredientes, tá? E ingredientes com pedaços apenas de vegetais, por exemplo, proteína isolada, tá? E aí não quer dizer, mais uma vez, que isso não possa ser consumido. É só no modelo da alimentação baseada em plantas e alimentos integrais, a gente tenta excluir ao máximo esses alimentos que foram processados, tá? E aí também entra o sal, óleo e açúcar e os produtos de origem animal. Então tá, agora vamos para a parte mais divertida aqui. Como que a gente vai fazer para incluir todos esses grupos na nossa alimentação? Primeiro, a gente tem que conhecer eles, né? Não adianta só eu falar dos alimentos que vocês têm que incluir, mas vocês não saberem quem são eles. Então, a gente vai falar de todos eles e qual é a importância deles. Então, primeiro, vamos falar das leguminosas, que são todos os feijões, grande bico, lentilha, e também os derivados deles, né? O tofu, por exemplo, o tempê. Tempê, para quem não sabe, é um alimento fermentado, feito à base das leguminosas. E é maravilhoso, tá? Ele é cheio de fibra, ele tem um grau de proteína bem grande, porque ela fica concentrada, ele é super antioxidante, tem bastante probióticos também, então ajuda no funcionamento do intestino, é maravilhoso. E tem aqui também a proteína texturizada de soja, que sempre é uma polêmica, né? E eu, assim, dentro da alimentação whole food plant-based, a gente não recomenda a proteína texturizada de soja. Mas numa alimentação variada, ela pode estar inserida, mas lembrando que ela não vai ser um alimento integral, porque ela é apenas a proteína da soja isolada, tá bem? Então não é considerada um alimento integral.
Por que as leguminosas são tão importantes? Elas são alimentos extremamente sustentáveis, tá? Elas reduzem muito a pegada de carbono do nosso mundo, então elas estão até mencionadas no painel intergovernamental para mudanças climáticas, tá? Como alimentos que a gente deve consumir em maior quantidade. Além disso, elas são extremamente acessíveis. Geralmente, o preço do feijão é super barato, o preço da lentilha. Existem algumas que são mais caras, mas a gente consegue encontrar mais baratos, principalmente aqui no nosso país, a gente consegue encontrar também. São alimentos extremamente versáteis, porque a gente pode fazer várias receitas, a partir do momento que cozinha, a partir do momento que germina, dá para fazer muita coisa com elas. Então, elas podem fazer parte de uma alimentação que não vai ser nada monótona, porque a gente pode mudar bastante coisa. Elas também são super ricas em antioxidantes, e aí eu quero dar uma atenção aqui para o feijão preto, que é o mais rico em antioxidantes. Então, consumam feijão preto na vida de vocês, tá? Os alimentos pretos são super importantes. Eu vou mencionar um pouco depois essa importância das cores para vocês. Além disso, eles também são a nossa principal fonte de proteínas. Então, quando tu pensar em proteína, pensa em leguminosa. Ah, como eu vou colocar uma proteína aqui nessa minha refeição? Vou colocar uma leguminosa, coloco um tofu, coloco uma lentilha, coloco um hummus, que é uma pastinha feita com grão de bico. Então, tu pode variar a tua alimentação dessa maneira, tá? Para quem se preocupa com proteínas, as leguminosas são a nossa principal fonte. E elas também têm alguns tipos de substâncias que a gente chama de antinutrientes. Por que chama de antinutrientes? Né? Parece um nome horroroso, assim. Porque essas substâncias, elas reduzem um pouco a digestibilidade desses grãos e a absorção de algumas vitaminas e minerais. Então, pode causar mais gases, né? Causa mais fermentação no nosso intestino, e isso gera gases, que é uma queixa muito, muito frequente entre os vegetarianos, e também causa uma redução na absorção das vitaminas e minerais. Mas diversos estudos atuais demonstram que os antinutrientes têm o seu papel benéfico também. Eles funcionam como prebióticos, ou seja, eles nutrem as bactérias do nosso intestino ao fazer fermentação. E eles também têm potencial antioxidante. Então, eles não são de todo ruim. E para a gente diminuir esses sintomas chatinhos que eles causam, a gente tem que fazer o demolho desses grãos. Então, leguminosa, lembrem, tem que fazer o demolho, que é deixar elas de molho na água por pelo menos 12 a 24 horas, trocando essa água a cada 8 ou 12 horas e lavando bem os grãos. Depois, tu tira essa água fora, que vai estar cheia de espuma, e aí sim tu cozinha. Ou então, tu pode fazer a germinação dos grãos, que é a mesma coisa do demolho, mas depois que tu finaliza o demolho, ao invés de cozinhar, tu vai deixar o grão em uma peneira e tapar com um paninho para não entrar nenhum bichinho e ficar jogando água ali a cada 6, 8 horas para ela ficar úmida. E aí ela vai começar a brotar. É bem fácil de fazer e melhora bastante a digestibilidade, tá? Além disso, então, a gente tem as oleaginosas e sementes, que também são fontes de proteína, então elas têm que entrar nesse lugar aqui para a gente saber que elas são fontes de proteína, porém, elas são principalmente fontes de gordura. Então, ao pensar em proteína, pensem primeiro em leguminosas e depois em oleaginosas, tá bem? Elas são fontes das gorduras que a gente chama de poliinsaturadas, que são gorduras com um potencial mais antioxidante, tá? Elas são mais maleáveis, então elas são mais bem absorvidas pelo nosso corpo e causam menor oxidação, causam menor deposição nos nossos vasos e menor chance da gente ter aterosclerose, né, e doenças cardiovasculares. Mesmo assim, são gorduras, então a gente não deve consumir em grande quantidade. Então não é porque as oleaginosas possuem gorduras consideradas saudáveis que a gente consome em excesso. E depois eu vou falar para vocês sobre a quantidade, tá? Além disso, muitas oleaginosas, elas têm sido comprovado que elas têm uma ação anti-câncer. Então, pode consumir oleaginosa à vontade, porém, sempre com cuidado para que elas sejam parte dos lanchinhos, assim, tá? E não das refeições principais. Elas também têm ação neuroprotetora e tem vários lugares até que eu acho bem bonitinho, que coloca as nozes, né, do lado de um cérebro, para a gente ver como as nozes parecem com o cérebro e a gente lembrar disso, de como elas são importantes para o bom funcionamento do nosso cérebro. E a coisa mais importante delas é que elas são a nossa principal fonte de ômega 3. Ômega 3 é uma gordura que a gente não produz, então a gente precisa consumir de fontes externas. E ela é importante porque ela tem uma ação
anti-inflamatória no nosso corpo. Então, a gente tem que consumir ômega 3. Ela é muito importante para vários aspectos, inclusive para nossa reprodução, tá? E as fontes principais dela são a chia, a linhaça e as nozes. Por isso que eu deixei aqui do ladinho, para se vocês quiserem tirar foto e não esquecer nunca mais, lembrar de consumir todos os dias pelo menos uma colher de sopa de chia, de linhaça ou então das nozes, tá? Eu gosto particularmente bastante da chia, porque a gente não precisa triturar ela para consumir. A linhaça, o ideal é que você compre ela inteira, triture no liquidificador e guarde no freezer, para que ela não oxide, porque o ômega 3, como ele é uma gordura um pouco mais sensível, ele é mais instável também, então ele vai oxidar com o ar. Então, a chia eu acho que é uma ótima saída aí, tá? Mas o legal sempre é dar uma variada. Os cereais são as nossas principais fontes de carboidrato. Carboidrato é aquela coisa que dá energia pra gente, então eles são a nossa principal fonte de energia. Tem que ser consumido todos os dias, para a gente ter um bom funcionamento do nosso corpo, para a gente nutrir os nossos músculos, para a gente conseguir fazer com que os nossos músculos cresçam e que a gente não perca eles, tá? É muito importante. Além disso, elas também são fontes de fibras, tanto as fibras solúveis quanto as fibras insolúveis, tá? Existem esses dois tipos de fibras, e as duas vão fazer com que a gente tenha um bom funcionamento intestinal, mas uma delas não são digeridas pelo nosso corpo, então elas passam intactas pelo nosso trato gastrointestinal, que são as insolúveis, e elas vão ajudar a formar o bolo fecal, tá? Elas são boas de qualquer maneira também, tá? Não é porque elas não são digeridas que elas não devem ser consumidas. A gente, quando fala de carboidrato, precisa falar do índice glicêmico, né? O índice glicêmico, ele é basicamente, todo alimento tem índice glicêmico, tá? Não é só os alimentos que são ricos em carboidrato. Ele é basicamente a velocidade com que um alimento consegue colocar a glicose para dentro do nosso sangue. A velocidade com que esse alimento é digerido, tá? Esse alimento, ele vai ter um maior índice glicêmico, ou seja, vai liberar mais glicose mais rápido na corrente sanguínea, quanto menos fibra ele tiver. Então, por exemplo, se a gente pegar um arroz branco e um arroz integral, a gente vai ter o arroz integral muito mais rico em fibra, muito mais rico em proteínas, muito mais rico em diversas coisas que o alimento branco, que o arroz branco perdeu no processo de refinamento e polimento, e isso faz com que a glicose seja digerida mais devagar. Então, sempre que vocês quiserem um alimento com menor índice glicêmico, pensem num alimento com bastante fibra, num alimento integral. E é por isso que a gente tem que consumir cereais integrais, ao invés de consumir cereais refinados, né? Então, pensar farinha de trigo branca, macarrão branco, pão branco, arroz branco. Tentem evitar esses alimentos e substituir eles pelas versões integrais. Ou então, quando vocês forem consumir esses alimentos, vocês podem juntar um alimento de alto índice glicêmico com um alimento de baixo índice glicêmico para fazer com que a carga glicêmica daquela refeição completa diminua. Por exemplo, uma tapioca. Tapioca, ela vem da mandioca, tá? Ela é uma farinha refinada, então ela tem um alto índice glicêmico. Para fazer com que reduza o índice glicêmico, a gente pode juntar, por exemplo, com a chia. A chia é super rica em fibras, então vai diminuir a carga glicêmica total daquela refeição. Tu também pode adicionar, por exemplo, uma pastinha de grão de bico dentro, que tu fez na tua casa, que aquela fibra ela continua ali, que o índice glicêmico continua menor, e aí assim tu vai fazendo com que a tua refeição completa fique mais legal, tá? Então, agora, ao invés de pensar em comer, por exemplo, uma bolachinha pura, pense em misturar essa bolachinha com alguma outra coisa que vai deixar ela mais interessante. E aí, assim, a gente previne que a gente tenha resistência à insulina. A insulina é um hormônio que ela basicamente pega o açúcar, a glicose, e coloca ela para dentro das células do músculo e da gordura, que são células que não conseguem receber a glicose livremente, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa não estimular tanto a insulina, para que ela não fique muito elevada no nosso corpo. Mas, de qualquer maneira, não é isso que causa resistência à insulina. Então, se alguém algum dia falou para vocês que consumir carboidrato é o que causa resistência à insulina, essa pessoa estava errada. Porque quando a gente percebe, através da bioquímica, a gente vê que o que vai causar essa resistência, que é o seguinte, vai causar um distúrbio, basicamente, no receptor da insulina. Então, a insulina, ela se liga nessa célula para fazer com que a glicose consiga entrar. Se esse receptor está fechado para ela, ela vai ficar tocando ali naquela portinha e não vai conseguir entrar.
e aí a gente vai ter um aumento da insulina. Então, a gente pode ter um aumento da insulina dessas duas maneiras, ou porque a gente está comendo alimentos com alto índice glicêmico, ou porque a gente está comendo alimentos que bloqueiam aquele receptor. Só que o pior, que causa resistência à insulina mesmo, é esse bloqueio ao receptor. Porque se tu não tiver uma resistência à insulina, pode só simplesmente diminuir teu consumo de carboidratos refinados, que pronto, não vai acontecer nada, a insulina vai voltar a diminuir. E a gente não vai ter risco de desenvolver diabetes. Mas, se por outro lado, tu continuar consumindo os alimentos que aumentam essa resistência, aí sim tu vai aumentar teu risco de ter diabetes. E aí, quais são os alimentos que aumentam essa resistência? São principalmente os alimentos ricos em gordura saturada. Então, é recomendado que a gente não consuma mais do que 10% da quantidade de calorias totais da nossa alimentação de gorduras saturadas. E quem são elas? Os alimentos de origem animal, tá? Carnes, ovos, leites, queijos, manteiga e de origem vegetal, a gente tem o coco como representante. Então, também, consumir óleo de coco, muito coco em excesso, não precisa, né? Troca o óleo de coco pelo azeite de oliva, vai ficar tudo melhor, ele é super antioxidante, tem muito mais gorduras que são poliinsaturadas e monoinsaturadas e não gorduras saturadas, tá? Bom, só tô passando por cima desse assunto, mas para vocês entenderem melhor, se quiserem também, no meu Instagram tem bastante coisa, tá bem? Então, lembrando aqui de consumir principalmente os integrais, tá? Sempre priorizem eles. E eu quis deixar do lado aqui essa lista para vocês saberem qual é o cereal integral mais rico em antioxidantes, que é o trigo sarraceno, que é uma coisa que a gente não consome muito, né? Então fica aí a dica para vocês, o trigo sarraceno, depois a aveia, depois o amaranto, depois a quinoa e depois o arroz, para vocês aumentarem o consumo de antioxidantes de vocês, então consumam os primeiros da lista. Depois a gente tem os tubérculos, que são todas as batatas, tá? Gosto de falar eles depois dos cereais, porque eles também são fontes importantes de carboidrato. Então toda a explicação do cereal fica a mesma para eles aqui. A diferença dos tubérculos é que eles têm muito menos fibras. Então eles vão fornecer pra gente um maior índice glicêmico, tá? Na maioria das vezes. Então a gente prioriza na alimentação os cereais integrais e depois os tubérculos, tá? Sempre quando tu pensar em consumir carboidratos, pensa primeiro nos cereais e depois nos tubérculos. Mas eles também vão ser fontes importantes de antioxidantes, porque eles têm várias cores diferentes, né? Então a gente pega uma cenoura, tem cenoura desculpa, gente, a cenoura é um legume, depois eu vou falar pra vocês. Então a gente pega a batata, por exemplo, a batata salmão, batata doce salmão, que é bem laranja. A gente tem a batata roxa, tem a batata que é branca, a gente tem a mandioquinha, que é bem amarelona, tem vários tipos de cores. Quanto mais cores a gente incluir, melhor vai ser, porque a gente vai variando os tipos de nutrientes. E uma dica que eu gosto de dar é que os tubérculos são ótimos para pré-treino, porque eles vão fornecer uma energia mais rápida. Então, se tu quiser fazer um pré-treino rapidinho, que vai te dar energia, uma batata doce, por exemplo, realmente é uma boa, tá? Então, as pessoas do mundo fitness, nesse quesito, estavam corretas, né, em consumir a batata doce. Mas pode ser outros também, tá? Aí, depois, a gente tem as verduras, que são, assim, as estrelinhas, né, da nossa vida. Devem ser, pelo menos. A gente tem que consumir todos os dias. As verduras são todos os alimentos com folhas, né? Eles fornecem pra gente muitas fibras também, são alimentos com alto teor nutricional e baixa densidade calórica, tá? Ou seja, eles fornecem pra gente muitos nutrientes em poucas calorias, ou seja, a gente pode comer bastante deles pra gente garantir bastante nutriente e não exagerar na quantidade de calorias ao longo do dia. São super ricos em antioxidantes, que são substâncias que vão reduzir os danos às nossas células, os danos ao nosso DNA, o envelhecimento celular. E também é muito importante aqui falar das crucíferas, que são as verduras mais ricas em cálcio, tá? Qual é o grupo das crucíferas? É esse aqui que está no desenho. A couve, o brócolis, a couve-flor, a rúcula, o agrião, o repolho, tá? Couve de Bruxelas, que a gente não consome tanto, mas também entra aqui. Todos esses alimentos são super ricos em cálcio. E a gente tem que priorizar eles para ter uma alimentação rica em cálcio. Algumas das verduras também têm bastante oxalato, que é um outro tipo de antinutriente. Assim como eu falei para vocês que tem antinutrientes nas leguminosas, também tem aqui nas verduras. E o oxalato, a gente não consegue tirar através do demolho. A gente consegue diminuir ele um pouco através do cozimento do grão. Tu cozinha, joga a água fora, tu vai tirar um pouco do oxalato.
Mas aí, junto com isso, alguns nutrientes também vão ser perdidos. Então, a gente pode simplesmente separar os alimentos ao longo do dia e consumir na mesma refeição alimentos mais ricos em cálcio e numa outra refeição algum alimento mais rico em oxalato. E em relação ao oxalato, é importante falar que para quem tem algum problema renal, como por exemplo pedra nos rins, é legal dar uma evitada. E os principais constituintes desse grupo aqui de ricos em oxalato é a salsinha, ela está presente aqui, mas principalmente o espinafre, as folhas da beterraba, tem uma outra que se chama acelga, tá? Mas assim, a acelga, eu preciso fazer um parênteses aqui, porque aqui no Brasil a gente chama acelga do que é, na verdade, couve chinesa. Então, aquela grandona com as folhas meio brancas é a couve chinesa. A acelga, ela é bem grandona também, com as folhas bem verdes, e o caulezinho dela do meio, o talo dela é branco. Essa é a acelga, que é rica em oxalato. A couve chinesa não é rica em oxalato, tá? Então, é legal fazer essa diferenciação para vocês não acharem que a acelga, que essas duas coisas são a mesma coisa. Então, a gente, além disso, também o cacau, tá? O cacau é bem importante. Então, por exemplo, vai fazer uma refeição ali cheia de couve, cheia de brócolis, e depois vai comer um chocolate? Pensa 2 vezes antes de comer esse chocolate. Deixa ele para depois, quando já fez a digestão daquilo ali, tá? Dá uma esperadinha. E tem muitas pessoas que têm medo de consumir as verduras crucíferas porque dizem que elas causam hipotireoidismo ou pioram a função da tireoide para quem já tem hipotireoidismo. E a verdade é que elas têm um tipo de antioxidante que pode sim competir com o iodo, tá? Na tireoide. E a gente sabe que o iodo é super importante para a tireoide produzir os hormônios dela. Mas a questão aqui é, isso só vai acontecer se o consumo das crucíferas for muito grande mesmo, assim, por exemplo, mais de 5 porções por dia só de crucíferas, e se elas forem consumidas cruas sempre, tá? Então, só assim isso pode acontecer. E também se a pessoa tiver uma baixa ingestão de iodo. E aí, para a gente não ter baixa ingestão de iodo, é só a gente consumir sal iodado ou algas, tá bem? Mas é por isso que a gente tem iodo no sal, para prevenir isso. Aí a gente tem os legumes, tá? Que são todas as outras coisas coloridas que não são verduras. Abobrinha, abóbora, berinjela, beterraba, cenoura, chuchu, enfim, tudo isso. Os cogumelos também entram aqui, apesar de não serem do reino vegetal, são do reino dos fungos, né? Mas eles também entram aqui porque eles são nutricionalmente parecidos. E aí, dos legumes, é legal a gente falar das cores, tá? E não, essas cores, elas não vão servir só para eles. Eu quero falar aqui porque eles são os mais coloridinhos, além das frutas, mas as cores servem para qualquer tipo de alimento. Então, sempre que vocês consumirem alimentos mais brancos, como, por exemplo, cebola, alho, vocês vão consumir mais alicina, que é um tipo de nutriente que auxilia bastante na redução do colesterol, por exemplo. Os alimentos mais vermelhos, como, por exemplo, o tomate, são alimentos ricos em licopeno, que é um tipo de antioxidante que previne contra vários tipos de câncer, inclusive câncer de próstata, e também ele é melhor absorvido pelo nosso corpo quando o alimento está levemente cozido com algum tipo de óleo. Então, por exemplo, o molho de tomate, né? Os alimentos mais amarelos e alaranjados são ricos em beta-caroteno e antocianinas, tá? E também são super ricos em vitamina C no geral, tá, gente? Todos esses 3 são poderosos antioxidantes, ajudam na produção de colágeno, que é o caso da vitamina C. O beta-caroteno, ele ajuda na nossa visão, porque ele é um precursor da vitamina A, que é super importante para a nossa visão, tá? Então, então é muito legal que a gente tenha essa alimentação variada em cores para garantir todos esses nutrientes que estão presentes nas cores dos alimentos. Os alimentos verdes, eles têm luteína, que também é muito bom para a nossa visão, tem ácido fólico, que é muito bom para o nosso sistema neurológico, por exemplo, entre várias outras coisas, tá? Sistema muscular também. Os alimentos roxos e pretos entram aqui também, são ricos em antocianinas, que é um tipo de antioxidante que tem um alto poder de proteção neurológica. Então, a gente tem que consumir alimentos roxos. E aqui fica o exemplo, né? Tem um aqui na tela, que é a berinjela. Aí a gente tem o açaí, a gente tem as frutas vermelhas e roxas. Todos eles são ricos em antocianinas. Então, variem as cores da alimentação de vocês. E para finalizar, a gente tem as frutas, né? Que auxiliam a nossa digestão. As frutas, elas têm enzimas digestivas, principalmente o mamão, o abacaxi, o kiwi, tem enzimas que ajudam bastante na digestão. Elas também, a maioria delas é rica em vitamina C, então elas vão auxiliar na absorção de ferro. Também tem alto potencial antioxidante, porque elas também têm todos aqueles nutrientes que eu mencionei antes para vocês.
e também são protetoras para o nosso sistema neurológico. Então, são super importantes. E aqui, para finalizar todo esse grupo de alimentos, a gente vai falar dos temperos, tá? As ervas e as especiarias. Eles são, eu gosto de chamar eles de pacotinhos de antioxidantes. Então, imaginem as ervas e as especiarias como se vocês fossem, assim, um alquimista na hora de fazer a comida, e aí vocês pegam várias ervas e coloca, e testa, e cheira, pode colocar na língua para provar o gosto, e coloca, usa muito, gente. Deixa o sal de lado, coloca pouco sal na comida e muita erva. Lembra que o sal é importante porque ele tem iodo, mas coloca menos. Ele não é a principal coisa que vai dar sabor para o alimento. As ervas, as especiarias vão dar muito sabor para o alimento e elas vão, em alguns casos, aumentar em mais de 10 vezes a quantidade total de antioxidante do alimento, tá? Se tu adicionar um pouquinho de canela num mingau de aveia, por exemplo, tu aumenta em mais de 10 vezes a quantidade de antioxidantes. Então, é muito poder. Então, a gente tem que utilizar. E o ranking dos principais, dos mais ricos em antioxidantes está aqui. Primeiro é o cravo, segundo é a menta e terceiro é a pimenta da Jamaica, que a gente não usa muito, mas vocês deveriam usar, e ela é muito gostosa para receitas doces. Então, comecem a colocar nos docinhos de vocês. E agora, então, como que a gente vai incluir na nossa rotina? Primeiramente, a gente vai dividir a nossa alimentação em termos de macronutrientes, que são os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Então, como eu falei antes, os principais constituintes dos grupos dos carboidratos são os cereais e os tubérculos, que vão fazer parte de 60% da nossa alimentação, das calorias do nosso dia. As gorduras vão fazer parte de 25% e as proteínas vão fazer parte de 15%. E claro que isso pode mudar de pessoa para pessoa, de metabolismo para metabolismo, e por isso que isso aqui não vai substituir nunca uma consulta médica, né? Mas isso é um geral que vai te fazer ficar com mais saúde, se tu conseguir seguir isso ao longo do dia. E aqui eu quero que vocês tirem print, que vocês lembrem disso, colhem na geladeira, para vocês lembrarem quantas porções vocês têm que consumir de cada coisa a cada dia. Então a gente vai aumentando, né? 1, 2, 3, 4, 5. A base da nossa pirâmide são as verduras e legumes. A gente tem que consumir 5 porções deles por dia. Lembrando que uma porção, pelo menos, tem que ser dos vegetais crucíferos, que são aqueles mais ricos em cálcio. Então vai ser 3 xícaras de verduras cruas e 1 de legumes crus, por exemplo, tá? Vocês podem ir variando conforme vocês querem. Então, ao invés de 3 xícaras de verduras cruas, 2 de verduras cruas, 2 de legumes crus. Enfim, vocês vão fazendo como vocês querem, tá bem? As frutas, a gente tem que consumir 4 porções por dia, que vai ser uma porção equivale a 4 vai equivaler a 4 frutas médias ou a 1 xícara de frutas secas, tá? Então, uma porção de fruta seria 1/4 de xícara de frutas secas, que seria algumas pequenas unidades, tá? Eu oriento a gente sempre consumir frutas frescas, porque as frutas secas, elas não têm quase nada de água, né? Elas foram ressecadas, então elas vão fornecer menor saciedade. Elas são super interessantes para lanchinhos, para adoçar receitas, porque elas ficam super doces com o açúcar bem concentrado. Mas para a gente consumir ao longo do dia, sempre vai ser melhor a fruta fresca, tá? Pode ser em formato de suco, pode ser em formato de smoothie, em formato na fruta picadinha, pode ser a fruta congelada. Só evitem de comprar a polpa, porque a polpa tem toda a fibra retirada, tá bem? E aí depois, 3 porções de cereais e leguminosas, 3 porções de cada um, tá, gente? Então, 3 porções de cereais, 3 porções de leguminosas, que vai equivaler a mais ou menos 1 xícara, uma xícara mais meia xícara de cada um deles. As oleaginosas e sementes, a gente vai consumir 2 porções, sendo uma dessas porções sempre daquelas que são ricas em ômega 3. Então, tu pode consumir 1/4 de xícara ou 2 colheres de pasta de amendoim, de amêndoas, de nozes, mas lembra de sempre consumir aquela colher de sopa de chia ou de linhaça, tá? E eu vou adicionar aqui o gergelim, que ele também é uma fonte super importante de cálcio. Então, se vocês quiserem incluir ele como uma das oleaginosas do dia, ele pode entrar. E as ervas e especiarias também entram aqui, né? Pelo menos uma porção, mas para as ervas e especiarias não tem um limite, assim, tá? Assim como para as frutas também, a gente não bota um limite. Isso é uma recomendação do que vocês devem fazer. Então, pelo menos uma porção, tá? Que seria 1/4 de colher de chá, que é praticamente nada. Então, e vocês podem aumentar isso em 6, 7 vezes, dependendo de quantas refeições vocês fizerem, e vocês só vão aumentar o consumo de antioxidantes. Para vocês montarem um prato e ele ficar bem equilibrado, o que vocês têm que tentar chegar é nisso aqui, tá? Esse é o prato considerado mais equilibrado possível. Ele sempre vai conter metade de hortaliças, então 50% do total de comida
é composto de hortaliças, que são as verduras e os legumes, e aqui eles podem ser crus, podem ser cozidos, podem ser assados, só cuidem com a quantidade de óleo que vocês colocam. Então, tu vai fazer um brócolis refogado, se tu encher ele de óleo, ele já virou algo mais gorduroso, né? Ele já não é aquele alimento como ele veio ao mundo. Então, tentem sempre manter a propriedade dos alimentos, consumindo uma parte deles cruas. Ou então, cozinhando levemente, que é a melhor maneira de não perder nutrientes ou de perder o mínimo possível. E se for no vapor, melhor ainda, tá? Aí, 25% do nosso prato vai ser composto de carboidratos integrais e 25% de proteínas, que são as nossas leguminosas. E aí pode ser em formato de hambúrguer, em formato de bolinho, de pasta, do que vocês quiserem. E a gente pode sempre ter como acompanhamento as frutinhas, oleaginosas, sementes, que vai ajudar a gente a absorver melhor as vitaminas e minerais, principalmente o ferro, dessa refeição. Então, incluam uma fruta. Já vai ser uma sobremesa, o cérebro já vai reconhecer aquilo como um docinho gostoso, e aí tu não vai ficar com vontade de comer mais nada depois, e além disso não vai atrapalhar na digestão dos alimentos. Aqui alguns exemplos para vocês. Então, como vocês podem ver, eu gosto de dividir o meu prato, até hoje, mesmo já sendo vegana há 6 anos, mesmo já praticando essa alimentação há muito tempo, eu gosto de dividir o meu prato para ter uma informação visual do que eu tô vendo, tá, gente? A gente come com todos os nossos sentidos, então a visão é super importante para a gente ter uma melhor experiência daquela refeição. Então, façam um prato bonitinho, mesmo que depois vocês misturem, façam um prato bonitinho. E vocês podem ver que aqui a divisão, então, ela tá certinha em todos, né? E eu sempre dou uma misturadinha entre coisas cruas, coisas cozidas, refogadinhas, para dar essa variedade. E aí vocês podem também adicionar sementinhas em cima para dar um pouquinho mais de fibras, um pouquinho mais de proteínas, e também adicionar ou cálcio, ou ômega 3, dependendo de qual tipo de sementinha tu vai escolher para colocar ali em cima. Eu vou dar aqui para vocês algumas ideias de como que a gente pode fazer para diversificar os alimentos, tá? Então, por exemplo, feijão. Eu gosto muito de fazer hambúrguer. Tu pode pegar qualquer tipo de feijão, aqui eu tô dando o exemplo do feijão branco, tá? Mas a gente pode pegar feijão preto, pode pegar lentilha, ervilha, grão de bico, junta ele com um cereal, e aí tu vai ter uma refeiçãozinha já completa, que tu pode guardar no teu freezer, e tu vai sempre ter aquele alimento ali. Vai ser barato, vai ser prático, vai ser rápido, vai ser gostoso. Comece, então, a fazer essas misturinhas, tá? Junta uma leguminosa com um cereal, vários temperinhos e pronto. Fez um hambúrguer. Congela ele, na hora de comer só junta com um monte de vegetais, uma saladona, e tu tem uma refeição completa e maravilhosa, super diversificada. E tu pode até criar um hambúrguer, né? Porque se tu seguir sempre essa dica que eu dei da refeição completa, tu pode criar qualquer tipo de refeição completa. Então, o pão, por exemplo, pode ser o teu cereal, o hambúrguer pode ser a tua leguminosa, e dentro tu pode colocar alguma saladinha para ser as tuas hortaliças. E aí até um hambúrguer pode sim ser uma refeição bem saudável e equilibrada. Eu adoro essa farofa aqui de brócolis também. É uma maneira da gente aumentar o consumo do brócolis, né? E a gente pode, então, juntar ele com outras coisas que também são bem interessantes, bem antioxidantes, que vão fornecer saciedade pra gente. Aqui a gente tem o cranberry, que eu coloquei nessa farofinha. Eu adoro colocar frutas secas em salada, em farofinha, que é feita com vegetal, ou até mesmo junto com alguns vegetais refogados, fica super gostoso. Elas deixam um saborzinho doce, assim, para quem gosta de alimentos agridoce, é super legal, tá? E vão também adicionar antioxidantes. Então, um jeito da gente aumentar o consumo das frutas roxas e vermelhas, que não sei se vocês já esqueceram, mas vou relembrar vocês, são os alimentos mais ricos em antocianinas, que são nutrientes essenciais para a nossa função neurológica. Então, a gente tem que consumir todos os dias, tá? Eles também têm um ótimo efeito na pele, para quem tem acne, então é legal colocar. E aí, uma ideia é a gente colocar no meio das refeições, tá? Se tu não conseguir consumir ao longo do dia, ou se tu não conseguir a versão fresca deles, que às vezes é um pouco difícil mesmo de conseguir. Essa farofa aqui, literalmente, vocês vão cortar o brócolis, refogar, colocar as outras coisinhas em cima e ela tá pronta, tá? É só isso, fica muito gostosa. Experimentem em casa. Uma ideia para a gente juntar bastante frutas, bastante vegetais e aumentar o consumo deles ao longo do dia. Se tu olha para aquele tanto, né, de quantidade de vegetais que tu tem que consumir ao longo do dia e pensa, meu Deus, isso aqui é demais, uma ideia é fazer um smoothie ou fazer um suco, né? Esse é um jeito legal da gente colocar esses alimentos e consumir eles numa quantidade, num recipiente menor e líquido, de uma maneira líquida, né, que vai ser mais fácil da gente consumir.
Claro que assim, sempre vai ser mais benéfico a gente consumir a forma integral, mas se tu não for consumir, eu prefiro 1000 vezes que tu consuma a forma integral, a forma batida, né? Então, antes de não consumir, consuma dessa forma. Mas se puder consumir fresco, tá mais legal ainda. Só que o legal disso aqui é que a gente pode juntar várias coisas. Então, como vocês podem ver, em um único copo, tu pode ter vários tipos de alimentos. Então, tem frutas aqui, tem as especiarias, que é o gengibre, tem a semente, que é a linhaça, tem as folhas, que é a couve e o salsão, e tem ainda por cima um legume. Então, a gente já tem vários, a gente já naquela listinha de alimentos que a gente tem que consumir ao longo do dia, aqui já foram vários. Então, é uma ótima ideia para vocês fazerem. E essa é só uma das receitas possíveis, né? Dá para fazer vários tipos. E eu também gosto muito da água saborizada, porque com ela a gente consegue aumentar o nosso consumo de antioxidante. Porque a gente pode colocar a água que a gente bebe para nos hidratar, algumas especiarias e ervinhas que vão potencializar essa água e fazer com que a gente consuma mais nutrientes ao longo do dia. E isso aqui é extremamente fácil, a gente pode levar para qualquer lugar, colocar no trabalho, onde for, ficar com a aguinha ali do lado, tomando. E aí, gente, para finalizar, eu quero só dar para vocês aqui um exemplo, tá? De um cardápio plant-based. Isso aqui vocês podem tirar um print, tá? Quem tá me olhando aí, para vocês olharem na casa de vocês, são algumas ideias do que fazer de café da manhã, o que fazer de almoço, o que fazer de jantar, e tudo que eu dei ideia de café da manhã pode servir para os lanchinhos também, tá? Porque eu quero que vocês vejam como não é difícil e como essa alimentação pode ser variada. Como quando a gente abre a nossa cabeça para começar a experimentar os vegetais e variar a preparação deles, a gente faz com que a nossa alimentação seja extremamente variada, tá? A maioria das pessoas pensa que quando vai parar de comer alimentos de origem animal, ela vai ter uma alimentação pobre, né? Vai ter uma alimentação que não vai ter muitas opções, mas não. Na grande maioria das vezes, a alimentação mais monótona de todas é a alimentação que tem alimentos de origem animal. Porque a gente está tão acostumado a incluir aquilo que a gente nem pensa em possibilidades diferentes. Mas quando a gente começa a ver todos os tipos de fruta, todos os tipos de verdura, todos os tipos de legumes que a gente tem, todos os tipos de temperos que a gente tem para incluir nos alimentos, e todos os diferentes tipos de receitas que a gente pode fazer, a gente vê que é muito variado. Então, por exemplo, a gente pode ter uma castanha, que ela vai virar um queijo, ela vai virar um leite, ela vai virar um molho branco. O tofu mesmo, ele pode virar um sorvetinho, se tu bater ele com frutas. Ele pode virar um tofu mexido, para ser tipo um ovo mexido. Ele pode virar um molho branco, se tu bater ele com leite vegetal, ou mesmo se bater ele com algum tipo de tubérculo. Os tubérculos em si podem virar cremes também, porque a gente pode bater eles com algum leite e eles vão ficar bem cremosos. As leguminosas podem virar base para uma tortinha, por exemplo, ao invés de hambúrguer. Tu pode cozinhar e misturar com alguma farinhazinha integral e fazer uma base para uma tortinha de legumes. Então a gente tem assim, ó, um mundo de coisas, um mundo de possibilidades que se abre quando a gente aprende a se alimentar de maneira com os alimentos de origem vegetal, tá? Essas aqui são apenas algumas das ideias que eu tenho para vocês já iniciarem. E se quiserem fazer, me marquem, por favor. Eu vou adorar ver. Se quiserem saber algumas das receitas, elas estão no meu Instagram também, tá? A maioria delas aqui tá bem explicadinha, então dá para entender. Mas fiquem à vontade para dar uma olhada lá. E é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu deixei aqui a minha rede social, meu Instagram, que é Laura Mocelin Teixeira. Se vocês quiserem conversar comigo, ou tirar alguma dúvida, ou então olhar o que tem mais por lá, tem várias dicas por lá, tem várias das coisas que eu falei por aqui, se vocês quiserem relembrar. Tem o meu site aqui também, com todas as informações sobre o meu trabalho, para quem tiver interesse em agendamento de consulta, né, porque eu faço esse trabalho de avaliação de todo o metabolismo e estilo de vida. E é isso, gente, muito obrigada a quem ficou aqui até o final. E agora eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. Laura, a Rosângela, ela perguntou dicas, né, do que pode substituir aquele doce no alimento integral mesmo, no alimento inteiro. O que poderia ser para substituir? Eu não entendi a pergunta? Deu uma travadinha. Desculpe. A Rosângela pediu dicas de algum alimento para substituir o doce, algum alimento integral. Ah, tá, entendi. Para substituir o doce,
Como eu falei ali antes das frutas secas, né? Então, as frutas secas, elas são ótimas para substituir os doces. Por exemplo, tu pega uma tâmara ou um damasco, que é mais fácil de encontrar, ou uma ameixa seca, que também é mais fácil. Se tu deixa ela de molho na água, ela vai amolecer depois de umas 4, 5 horas. E aí tu pode bater ela num processador ou num liquidificador e vai virar um creminho doce. E tu pode usar isso para fazer receitas. Aí tu pode fazer, por exemplo, um mingauzinho doce com aveia e algum leite vegetal. Ou tu pode fazer uma panquequinha doce, tá? Que tu vai misturar aveia, aquele docinho ali que tu colocou, e tu vai, e algum outro temperinho, canela, enfim, que tu queira colocar, uma banana para deixar bem doce também. E aí pode fazer fritinho. Isso a gente chama de aveioca, tá? Tem no meu Instagram, se vocês quiserem dar uma olhadinha também. Outra ideia é usar o tofu com frutas para fazer um sorvete. Então, tofu com banana gelada e morango, por exemplo. Fica incrível, fica parecendo um sorvetinho mesmo, um danoninho. Eu até gosto de chamar de veganinho. E outra ideia é pegar essas frutas secas, misturar elas, por exemplo, com alguma pasta de amendoim, ou então com alguma castanha, colocar a castanha dentro, e aí tu pode pegar cacau 100%, ou então algum chocolate que seja feito de cacau 100%, derreter, colocar por fora esse chocolate, colocar no freezer, vai ficar tipo um bombonzinho recheado, assim, que fica incrível também. Então, as frutas secas eu acho que é a melhor das coisas que a gente tem para substituir o açúcar, mas na alimentação plant-based é permitido o melado, tá? O melado de cana, ele é um alimento mais processado, né? Ele vem a partir da cana, mas ele mantém muitos nutrientes ali dentro, então ele tem bastante ferro, ele é bem antioxidante, então ele pode ser utilizado desde que com cautela. Mas eu sempre oriento priorizar as frutas, porque muitas vezes muita vontade de doce é algum desequilíbrio ou na nossa insulina, ou no nosso sono, tá? No nosso cortisol, na nossa serotonina. Então, quando a gente dá muito doce, a gente acaba que contribui para isso continuar. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para conseguir ter algumas estratégias para fugir dessa vontade louca, tá? Mas, a princípio, essa é a minha principal dica, assim, de como substituir os docinhos. Surgiu uma dúvida também, Laura, falando sobre as oleaginosas. Se elas são tão boas, por que não pode se consumir em excesso? Perguntar. Porque a gente não tem que consumir nada em excesso, basicamente, né? Tudo que tu consumir em excesso vai te fazer mal. O nosso corpo, ele não é preparado para o excesso. Quando a gente consome qualquer coisa em excesso, o que a gente faz? Guarda isso em forma de gordura no nosso corpo. O excedente de gordura, o tecido adiposo, por si só, libera diversas substâncias que são inflamatórias para o nosso corpo e que vão atrapalhar o nosso metabolismo, tá? Então, a longo prazo, tu vai criando doenças por causa disso. Então, literalmente, qualquer coisa que tu consumir em excesso não vai ser legal. Como vocês viram, eu falei que até as verduras, né, se a gente consumir em excesso, elas podem piorar o funcionamento da tireoide. Mas em relação às oleaginosas especificamente, porque elas são ricas em gorduras boas, porém são ricas em gorduras. A gordura é o alimento que a gente não tem que consumir em grande quantidade, a gente tem que consumir 25% do nosso dia de gordura, né? Então, não é uma grande quantidade. Se a gente exagerar no consumo das castanhas, a gente está consumindo alimentos que são extremamente calóricos e que o nosso corpo não vai conseguir digerir tanto e vai guardar em forma de tecido adiposo, que vai gerar todos esses problemas, tá? Então, basicamente é isso. Não é porque uma coisa é boa que a gente tem que exagerar. E isso é uma coisa super importante de todo mundo prestar bastante atenção e lembrar, porque é por isso que todo ano a gente tem um novo vilão e um novo salvador na nutrição, né? Um dia a chia é a salvadora, no outro dia ela é a vilã. Por quê? Por causa dos excessos. Todo mundo, quando ouve que alguma coisa faz bem, começa a consumir em excesso. E é aí que tá o problema. Então, sigam aquelas recomendações que eu falei, que vocês não vão consumir nada em excesso, e aí todas as coisas vão fazer bem. Muito bem, Laura. Última pergunta, eu queria saber se os alimentos, eles perdem ao serem cozidos, ao serem assados, se acontece alguma coisa assim. Tá, eu dei uma palhinha, né, sobre isso ali, falei que a melhor maneira da gente consumir os alimentos é ele cru, ou então ele levemente cozido, né.
O cozimento por vapor é o cozimento no qual a gente perde menor teor de vitaminas, tá? Principalmente as vitaminas é o que a gente perde, alguns antioxidantes às vezes são perdidos também. E o congelamento sempre é um dos processamentos mais interessantes quando quer preservar os nutrientes. Então, se tu quer guardar uma fruta que tu não vai consumir, tu pode congelar ela, tá? Tu pode, por exemplo, fazer uma misturinha de suco verde, se tu não tem tempo de fazer de manhã, guardar tudo congelado e de manhã só bater aquilo ali com água. Então, o congelamento é legal, tá? Fora isso, a gente vai sempre ter maior teor de todos os nutrientes quando a gente consumir os alimentos crus, tá? Ou então, a gente pode também refogar eles levemente, por pouco tempo, num fogo baixo, não deixar muito tempo, porque daí tu não perde tanto. O forno acaba fazendo com que a gente perca, sim, bastante nutrientes. A gente pode ver que até a cor do alimento muda completamente quando ele fica bastante tempo no forno, né? Porque acontecem várias reações químicas ali dentro. E a fritura também, né? Então, priorizem os alimentos crus, os alimentos que vocês vão congelar, e daí depois, quando descongelar, não descongela ele e congela de novo, porque isso vai fazer com que perda bastante nutriente também. E sempre tentar descongelar dentro da geladeira, é uma maneira também de perder menos nutrientes. Ou então cozinhar levemente no vapor ou refogar levemente. Essas são as melhores maneiras de consumir. Entendi, Laura. Muito obrigada. Você quer acrescentar mais uma coisa para a gente finalizar a noite? A Fernanda perguntou aqui se o alimento cru pode ser um nível pré-processamento. Eu não entendi exatamente a pergunta, tá? Mas eu vou responder o que eu entendi. O alimento cru, ele é um alimento ou minimamente processado, ou ele é um alimento não processado. Então, não é que é um nível pré-processamento. Ele é não processado, tá? É só isso mesmo. Não é, tu cozinhar o alimento não significa que ele virou um alimento processado. Lembra que eu falei da preparação culinária? Quando a gente faz uma preparação culinária em casa com um alimento, ele não vai se configurar como um alimento processado. É uma preparação culinária que tu fez na tua casa. Processado é aquele que vem da indústria, tá? Que tu compra no mercado, por exemplo. Então, não seria um nível pré-processamento, é só não processado, é in natura, tá? É só isso mesmo.